pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa sexta aula de Mecânica dos Solos. Hoje nós daremos continuidade com o tema Prospecção de Solos. Na aula passada, nós vimos sobre os três métodos de sondagens, os métodos diretos, semidiretos e indiretos. Vimos ainda, um pouquinho mais aprofundada, a sondagem a trado. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre a sondagem SPT. A sondagem SPT é regida pela NBR 6484 de 2001, que é conhecida como Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT. A sigla SPT significa Standard Penetration Test, que é teste de penetração padrão. E é por ela, por esse ensaio, que nós obtemos o Índice de Resistência à Penetração, NSPT. Nós teremos o N de outros ensaios também. Então, esse NSPT, o que ele significa? É o índice de resistência à penetração do SPT, cuja determinação se dará pelo número de golpes que correspondem a 30 centímetros de cravação do amostrador padrão, após ter se cravado os 15 centímetros iniciais, usando o equipamento padronizado pela norma. Quais são os objetivos, vantagens e limitações desse tipo de sondagem? Em relação à sondagem SPT, nós também temos como objetivo determinar os tipos de solo nas suas respectivas profundidades de ocorrência, assim como na sondagem a trado, determinar a profundidade do nível da água também, e, além disso, determinar o N, que é o índice de resistência à penetração a cada metro de sondagem. Quais são as vantagens? Também é um procedimento simples de baixo custo, eu tenho uma execução também em locais de difícil acesso, e eu consigo fazer correlações com parâmetros do solo e algumas aplicações práticas a partir do N. Algumas críticas em relação ao ensaio. Essas críticas são minhas, tá, pessoal? Eu acredito, e a partir de várias leituras, várias observações e conversa com os colegas geotécnicos, projetistas, entre outros, que existem variações nos procedimentos de ensaio, mesmo tendo uma norma. Por quê? Porque não se tem um treinamento adequado, às vezes, do sondador, do responsável pela sondagem. Existem também diferenças nos equipamentos. Apesar da norma ter o padrão, padronizar ali os equipamentos, existem diferenças. Por exemplo, tem gente que usa cabo de aço ao invés da corda de sisal, e a norma pede que seja uma corda de sisal, que não possa ser engraxada, entre outros fatores. E eu tenho uma dependência muito grande do operador, em relação a controle da altura de queda do martelo, em relação à contagem dos golpes, entre outros fatores que a gente vai falar ao longo dos procedimentos. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse equipamento também, para observar se o equipamento não está amassado, se o equipamento não está torto, Eu tenho que observar se o equipamento está calibrado de certa forma, se ele está atendendo às recomendações padrão. Então, essas são algumas críticas referentes ao ensaio, mas é justamente pela diversidade que a gente tem, tá? Não quer dizer que isso não aconteça com outros ensaios, Se eu sigo a norma, se eu tenho uma padronização, se eu tenho um treinamento adequado da minha equipe, é claro que eu vou ter uma sondagem correta, uma sondagem sendo executada da forma ideal, tá certo? Em relação à sondagem SPT, eu vou falar um pouquinho do histórico dessa sondagem com vocês. A sondagem foi desenvolvida no início do século XX, tá? Um engenheiro norte-americano, ele implantou uma técnica para mensurar essa resistência e para coletar amostras, e ele utilizava um equipamento que era um pouquinho diferente do que a gente utiliza hoje, tá? Então, eu tinha medidas em termos de polegadas, Por quê? Porque os americanos não utilizam o sistema internacional, com métrica. Então, eles utilizam polegadas, certo? Em 1927, surgiu a melhoria com o amostrador bipartido. Antes o amostrador não tinha, Ele não era bipartido como é hoje. Em 1930, houve a padronização da massa do martelo e da altura de queda, que também antigamente não tinha a padronização, e a contagem sistemática do número de golpes, tá? Então, eu tinha o quê? Uma penetração de 30,5 após a penetração de 15,2. Então, eram medidas quebradas justamente porque
eles adotam polegadas e não centímetros. Em 1958, a ASTM, que é a Associação de Normas Americanas, né? Assim como a BNT aqui para o Brasil, houve a normalização desse ensaio. Em 1989, esse ensaio teve um padrão internacional, tá certo? Em 1939, ele foi trazido, né, pelo engenheiro Dair Grillo, do IPT, com um ensaio um pouquinho diferente do que era padronizado nos Estados Unidos. Em 1944, a geotécnica introduz o amostrador utilizado nos Estados Unidos e a resistência padrão era para contagem de uma profundidade de 30 centímetros após a penetração de 15. O martelo tinha 65 quilos, caía de uma altura de queda de 75 centímetros. Em 1979, surgiu a NBR 6484, que foi publicada em 1980, sem alteração de seu conteúdo. Em 2001, essa norma foi revisada e é a norma que a gente utiliza até hoje. Em relação aos equipamentos, o que a gente precisa para realizar uma sondagem SPT? Então, eu preciso de um tripé, eu preciso de um martelo para fazer a cravação, eu preciso da minha corda de sisal, eu preciso das roldanas e eu preciso das ferramentas para a cravação. Então, eu vou usar o amostrador padrão, bipartido, eu vou utilizar um trado, né? No caso aqui é um trado helicoidal, para que a gente possa fazer os avanços, e essa ferramenta aqui do meio é o trépano, que é juntamente acoplado com esse cano aqui, para que a gente possa fazer as operações de avanço com auxílio de água, avanço por lavagem, quando a gente encontra o nível da água. E aí, para prosseguir com a sondagem, eu preciso fazer esse avanço com auxílio de água. Um detalhe aqui do amostrador, então eu tiro a boca desse amostrador e ele é bipartido, que me permite coletar essa amostra, e mesmo parecendo um bloquinho sólido, é uma amostra deformada. Tá? Isso para o equipamento manual. Eu tenho ainda equipamento mecânico, tá? Então ele nada mais é do que o equipamento acoplado a um caminhão. Qual é a dificuldade? O tripé eu consigo ir para alguns locais que esse equipamento aqui não vai conseguir chegar. Mas ele é semelhante aqui, eu tenho uma torre semelhante a um batistaca, onde o martelo vai cair e vai fazer a cravação da mesma forma. Em relação ao procedimento de ensaio, uma pergunta que é sempre constante é em relação à alocação e à quantidade de furos. A norma ela já pré-estabelece esses casos em relação ao número de sondagens. Então, a norma me diz que eu preciso realizar um furo de sondagem para cada 200 metros quadrados de área de projeção da minha edificação, se a minha planta tiver até 1.200 metros quadrados. Então, se eu tenho 600 metros quadrados, eu vou utilizar 3 furos, e assim por diante. Para a metragem quadrada que exceder esses 1.200, até chegar em 2.400 metros quadrados, eu vou considerar um furo a cada os 400 metros quadrados. Então, eu faço a contagem de 1 a cada 200, chegando até 1.200 metros quadrados. Passou de 1.200 metros quadrados, eu vou considerar um furo para cada 400. Em quaisquer circunstâncias, tá? Eu preciso realizar 2 sondagens se a área for até 200 metros quadrados. Então, se eu tiver uma área de projeção ali de 80 metros quadrados de construção, eu vou realizar 2 furos de sondagem. Se a minha área for de 300 metros quadrados, eu tenho que realizar 3. Eu sempre vou realizar 3 furos se a minha área for entre 200 e 400 metros quadrados. E quando eu ultrapasso, né, essa metragem quadrada, quando a minha área é muito maior do que isso, é sempre importante, né, fazer as considerações do profissional que vai realizar os projetos, que vai solicitar essa sondagem, e aí ele vai fazer as considerações acerca de quantos furos ele acha que são necessários, sempre respeitando o mínimo que a norma recomenda, tá certo? Quando a gente faz estudo de viabilidade, isso funciona muito para estradas, obras de barragem, entre outros casos, eu tenho que fixar uma distância para sondagens, que a distância máxima tem que ser de no máximo 100 metros, com um mínimo de 3 sondagens sendo executadas na área. É importante, quando eu vou locar os meus furos, ter um nível de referência, isso é importante para qualquer tipo de locação de obra,
sempre ter aquele nível de referência, que seria um ponto fixo no meu local, né? E outra coisa que é muito importante é ter um croquis de onde os furos estão sendo realizados, ou a localização exata do furo, para que, caso seja necessário fazer alguma segunda sondagem, uma comprovação, acredita-se que, por exemplo, houve um erro na sondagem, etc., que eu consiga retornar ao local e realizar o mais próximo possível daquele primeiro furo, um segundo furo, por exemplo. Então, para que a gente possa considerar essa localização da sondagem, é muito importante. Uma outra coisa extremamente importante quando a gente fala de sondagens, de forma geral, é anotar o período, a data, porque a gente tem uma variação do nível de água em relação aos períodos de chuva e os períodos de seca. Então, essa data é muito importante, porque eu posso executar a sondagem num período de seca e eu posso estar executando a minha obra num período chuvoso. E eu posso ter variações desse nível da água, e isso tem que ser levado em consideração quando da elaboração de um projeto e também do cronograma de obra, entre outros fatores, certo? Em relação ao procedimento do SPT, primeira coisa que a gente faz é furar com o trado cavadeira aqui, né, o primeiro metro, para que a gente possa inserir o amostrador e também fazer os avanços com o trado. Então, a gente faz o furo corresponde ao diâmetro do amostrador, do material que eu vou utilizar, né, do meu trado, da minha sondagem. Tá? Então, o diâmetro da sondagem é sempre o diâmetro que eu estou utilizando aqui para o furo. Vou colocar todo o equipamento que é necessário, descer esse amostrador, né, já que eu cravei esse primeiro metro, acoplar a cabeça de bater aqui na haste para centralizar, para que os golpes sejam centralizados aqui e não entortar essa haste. A haste tem que descer extremamente vertical, porque a sondagem inclinada pode gerar tensões diferentes e ela vai me dar um N diferente, uma contagem de golpes diferentes que não reproduz a realidade. É importante fazer a marcação. Então, na sondagem SPT, a gente tem aqui a marcação de 45 centímetros, divididos em trechos de 15. Então, a cada 15 centímetros, eu faço a marcação, porque a minha contagem de golpes é para cada 15. E aí, nos últimos 30, eu somo esses golpes e eu obtenho o N. É importante sempre centralizar o martelo, né, para que ele caia exatamente no centro aqui e eu não tenha aplicação de esforço excêntrico. Tá? Então, centralizar o martelo, conferir a altura de queda do martelo, isso é extremamente importante. Né? Um detalhe aqui desse martelo, tá? Então, ele é um equipamento pesado, por isso que ele tem uma dependência muito grande do operador, de puxar esse equipamento aqui, de fazer a marcação, de conferir essa altura de queda. Isso é extremamente importante. E aí eu vou proceder com a cravação, fazendo a contagem dos golpes e observando aqui as marcações na haste. Após a contagem e golpear, eu vou fazer o quê? Eu vou extrair esse amostrador. Tá? Então, após esses 45 centímetros que a gente cravou, eu vou extrair o amostrador. Vou inserir o trado e vou terminar a escavação até chegar no próximo metro. Então, se eu realmente cravei os 45 centímetros, eu vou fazer o avanço com o trado de mais 55. Se às vezes um golpe passou um pouquinho a mais, eu vou medir quanto passou, então eu vou ter essa medida exata para anotar no meu boletim de sondagem e vou fazer o avanço do restante até chegar no próximo metro. Eu vou abrir o amostrador, vou coletar a minha amostra, aí a gente já até consegue verificar aqui, né, qual foi a metragem. Então, coleta essa amostra, acondiciona ela no saco, faz a identificação tátil-visual, que nós vamos falar mais adiante, para colocar no boletim de sondagem. Fecha esse amostrador. Após o avanço com o trado, recoloca o amostrador e continua golpeando a cada 45 e depois o avanço com o trado normalmente. A cada metro até chegar na profundidade que é necessária ou chegar nos critérios de parada de norma. Se no meio disso eu encontro o nível da água, né, a cada metro eu também desço
o medidor de nível da água. Se eu encontro o nível de água, e eu também posso observar isso pela mudança de coloração da amostra, pelo umedecimento do amostrador ou do trado, ou pelo sensor, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer esse avanço com o trépano. Então, eu não consigo mais realizar o avanço com o trado. O trado ele não permite o avanço quando eu tenho água presente. Então, esse avanço se dará por lavagem com o trépano. Então, a gente insere água e vai fazendo um movimento de vai e vem com o trépano, que ele é uma faca, ele vai cortando, e eu consigo, com a circulação de água, expelir esse material e eu consigo observar o material que está sendo expelido aqui. E com o amostrador, como ele é fechado, eu consigo realizar a cravação e coletar a amostra. Então, o que vai mudar na minha prospecção quando eu estou fazendo esse avanço com o trépano, com a lavagem? Eu sigo os 45 com o meu amostrador, retiro, e aí ao invés de usar o trado para fazer o avanço até chegar no próximo metro, eu vou utilizar o trépano com o sistema de circulação de água. É basicamente isso que muda, e aí eu chego na minha profundidade desejada, ou eu paro a sondagem com os critérios de parada de norma. Então, basicamente, esse é o procedimento para fazer uma sondagem SPT. Aqui eu tenho que ter uma bomba para fazer essa recirculação de água, eu tenho que ter uma separação aqui, como uma espécie de peneira, para que a água que vai ser recirculada, né, não tenha presença de materiais granulares, tenha presença de solo. Então, a gente consegue fazer aí a recirculação dessa água e fazer esse avanço por lavagem. Para finalizar o ensaio, então a gente tem os critérios de parada da ABNT. Quando eu estou fazendo por penetração em cada ensaio, o que é a penetração? Né? É o avanço com o amostrador. Eu tenho, quando o número de golpes em qualquer dos 3 segmentos de 15 centímetros ultrapassar 30, se durante toda a cravação eu aplicar 50 golpes, ou se durante a aplicação de 5 golpes sucessivos o amostrador permanecer no mesmo local. Então, isso são os critérios de parada quando eu estou fazendo o avanço com o amostrador. Se eu estiver fazendo o avanço de perfuração com circulação de água, com o trépano, a duração total deve ser de 30 minutos para que eu consiga fazer esse avanço do próximo metro. Se os avanços forem inferiores a 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros a cada 10 minutos de circulação de água, ou se não alcançar a profundidade após realização de 4 ensaios consecutivos. Não consigo avançar com o trépano, com a lavagem, e não consigo chegar no próximo metro, né? Se eu realizar isso e tivesse essa dificuldade muito grande, eu vou parar a minha sondagem. Em relação ao avanço com circulação e penetração, ou seja, eu estou fazendo a circulação de água e também estou com o amostrador. Eu vou utilizar 30 golpes para penetração dos 15 centímetros iniciais em 3 metros sucessivos. Então, eu vou observar 3 avanços a cada metro. Se eu utilizar 50 golpes para penetração dos 30 centímetros iniciais em 4 metros sucessivos, então eu vou observar 4 cravações. Ou 50 golpes para penetração dos 45 centímetros do amostrador em 5 metros sucessivos. Então, aqui sempre observando 5 ensaios consecutivos, ou 4, ou 3. Sempre observando o conjunto total de circulação e penetração. A gente tem ainda o critério da ABGE, que é a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia. Deixo aqui para vocês como critério de consulta. O que nós utilizamos para a construção civil são as recomendações da ABNT, da NBR 6484, que é a NBR que rege o ensaio SPT, certo? Aqui a gente tem um laudo de sondagem, então aqui é um modelo de um boletim de controle de sondagem, onde a gente tem aqui qual é o projeto, o local, se é referente a alguma estaca ou não, as coordenadas que são importantes, o furo, que no caso aqui é um SP01, pode ser um SPT01 também, né? SP de sondagem à percussão. A cota da boca do furo, que é importante ter. Quem foi o operador, quem é o responsável técnico, e a folha, que às vezes eu tenho, folha 1 de 2, folha 1 de 3, etc. Assim como a gente numera folhas de projeto, pranchas de projeto. Eu tenho que ter a data, o nível da água, enquanto eu não encontro, eu anoto seco. Quando eu encontro, eu vou anotar a profundidade. A profundidade que eu estou escavando,
O método de perfuração, então, como eu falei, primeiro metro, eu escavo com o trado. Aí eu iria os 45 com o SPT, que é com o meu amostrador. E aí aqui eu anoto, a cada 15 eu anoto o número de golpes. Tá? Anoto a penetração, né? No caso desse boletim aqui, foi um golpe, desceu 24 centímetros, mais um golpe, desceu 18, mais um golpe, desceu 9. Anoto aqui a minha amostra, então eu coletei a minha amostra referente aqui, tá? Qual foi o tamanho de amostra que eu coletei e o número que está identificado lá no meu saquinho. E aí continuo. De 1,51 m até chegar no próximo metro, eu usei trado. E assim por diante, né? Vou fazendo as anotações. Quando eu encontro o nível da água e eu preciso fazer o aprofundamento aqui para o próximo metro, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar lavagem e não mais trado. E quando eu chego no impenetrável, eu vou anotar que chegou no impenetrável aqui, que não necessariamente é rocha, mas é o impenetrável ao SPT, tá, pessoal? É importante destacar aqui que a sondagem não necessariamente ocorre tudo em um dia. Nesse caso aqui, a sondagem durou 3 dias, tá? Então, não necessariamente eu consigo executar tudo em um dia, essas profundidades todas aqui em um dia, depende muito do terreno, depende, né, do tipo de material que eu estou trabalhando. Então, é importante destacar esses pontos e o cuidado que a gente tem que ter se eu não encerro a sondagem naquele dia. Então, eu tenho que tampar aquele furo, seja com madeirite, alguma coisa, para evitar, né, queda de objetos, queda de qualquer coisa no furo que mascare os resultados de sondagem. Então, é importante se atentar a isso. Vou mostrar para vocês um outro exemplo, não necessariamente tem que seguir esses exemplos de boletim, cada empresa utiliza o seu exemplo, mas normalmente eles têm as mesmas informações anotadas, que são as informações mínimas que a norma recomenda ter. O que a gente tem aqui? Ó? Também obra, local, número do furo, algumas observações, cota, profundidade, o operador e a data aqui, o nível da água, né? Aqui está numa folha só também, o número da amostra que eu coletei, a profundidade da camada, e aqui ele já está anotando aqui, ó, o primeiro e o segundo somado, e o segundo e o terceiro somado, que seriam os últimos 30, e seria o meu NSPT. E aí aqui, como ele não está fazendo a distinção golpe, profundidade, ele já anota aqui, ó, foram 2 golpes para descer 27 no total. E nesse caso aqui, quando você já insere no computador, ele já te traça um gráficozinho. E aqui ele tem a classificação do material anotada no boletim de sondagem, que é a identificação tátil visual. Um de 0 a 1 metro, um aterro, né? É um solo arenoso, vermelho, etc., né? Um solo argiloso, vermelho, etc. Então, ele vai anotar aqui o que é esse material, tá? A gente vai aprender a fazer essa identificação tátil visual, porque ela é extremamente importante quando a gente trabalha com prospecção de solos e também com identificações em laboratório para classificar o material. Em relação às aplicações do SPT, nós temos aplicações diretas e aplicações indiretas. Em relação às aplicações diretas, nós podemos fazer o cálculo de tensões admissíveis para fundações, tá? Sapatas, tubulões, com a utilização do NSPT. Podemos fazer previsão de recalque em fundações diretas e previsão de capacidade de carga de fundações. Como métodos indiretos, nós temos correlações para obter a densidade relativa do solo, que a gente também faz em ensaio em laboratório, ângulo de atrito, resistência não drenada, módulo de elasticidade de cisalhamento, densidade aparente. Então, caso eu precise no projeto desses dados, eu posso estimar a partir da sondagem SPT. Dependendo do meu projeto, o ideal é que eu execute um ensaio específico para obter essa característica. Por exemplo, se eu for fazer um talude e eu preciso fazer uma análise de estabilidade de taludes para a execução, por exemplo, de uma estrutura de contenção, o ideal é que eu tenha a estimativa do ângulo de atrito a partir da sondagem, mas que eu realize um ensaio, seja de cisalhamento direto, seja triaxial, para obter realmente o ângulo de atrito do meu material. Essas correlações indiretas, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou utilizar, porque são formulações obtidas a partir de experiências, então são formulações que variam regionalmente com o tipo de solo, com o comportamento do solo do local.
Então, é muito importante observar onde aquela correlação foi desenvolvida e para qual tipo de solo é válida a sua aplicação, para que a gente não faça uma aplicação discriminada e que eu obtenha parâmetros que são completamente fora da realidade do meu material. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter quando eu vou fazer as aplicações do SPT, cuidado ao ler o boletim de sondagem e ao aplicar isso para a execução de um projeto efetivamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!